Boa tarde, pessoal. Bom, hoje eu e meu grupo vamos apresentar para vocês o nosso trabalho de restauração ambiental sobre a recuperação de manguezais brasileiros. E os integrantes do meu grupo são o Deison de Almeida, a Gabriela Gonçalves, José Brian, eu, Luísa Maris, Samuel Natan e Tiago Luiz. O manguezal é um dos mais produtivos ecossistemas existentes sobre a Terra, graças à fertilidade do solo, à umidade permanente e às altas temperaturas características das costas tropicais. Esse ecossistema é caracterizado por uma variedade de espécies vegetais arbóreas e arbustivas, além de micro e macroalgas adaptadas às condições limitantes de salinidade e de substrato inconsolidado e pouco oxigenado, frequentemente submerso pelas marés. A fauna característica é composta por espécies também adaptadas a essas condições ambientais. O manguezal é responsável por diversas funções e serviços importantes, como fonte de matéria orgânica particulada e dissolvida para as águas costeiras adjacentes, área de abrigo, reprodução, desenvolvimento e alimentação de espécies marinhas, proteção da linha de costa contra a erosão, assoreamento dos corpos d'água adjacentes e fonte de recreação, lazer, associada a seu apelo paisagístico e alto valor cênico, entre outros. O manguezal também pode funcionar como um grande depósito de sequestro de carbono da atmosfera, contribuindo para mitigar o efeito estufa no planeta. As espécies presentes no manguezal maximizam o potencial para a aquisição de carbono nas folhas e galhos, crescendo em altura e minimizando o desenvolvimento das raízes, quando a disponibilidade de luz e nutrientes em seu habitat é abundante. O Brasil possui uma das maiores extensões de manguezais do mundo. Os manguezais existem desde a foz do rio Oiapoque, no estado do Amapá, até o estado de Santa Catarina. Dos 7.408 quilômetros de extensão da costa brasileira, 6.786 são formados por manguezais. A maior concentração de manguezais se dá no litoral dos estados do Amapá, Pará e Maranhão, mas também há ocorrências importantes nos estuários do Nordeste, especialmente na Bahia e no Ceará. Apesar de toda a importância desse ecossistema para o equilíbrio ecológico e, consequentemente, para o homem, ele continua sofrendo destruição total ou parcial por meio de processos urbano-industriais de ocupação do litoral, com a exploração predatória de sua fauna e flora, poluição de suas águas, além de sua transformação em aterros e depósitos de lixo. A União Internacional para a Conservação da Natureza relata que os manguezais encontram-se ameaçados devido ao grave processo de degradação e extermínio das espécies que o compõem. Ao nível mundial, nos últimos 50 anos, estima-se que já tenham desaparecido 50% de sua extensão e que grande parte do que restou, cerca de 181 mil km², encontra-se em risco devido principalmente às atividades empresariais de grande escala. A legislação ambiental brasileira relativa aos manguezais está sustentada em dezenas de instrumentos legais, nos níveis federais, estaduais e municipais, que vão desde a própria Constituição, a nossa lei maior, até posturas municipais. Porém, apesar de toda a legislação existente, os manguezais brasileiros vêm sendo degradados. No passado, a extensão dos manguezais era muito mais ampla. Atualmente, esta diminuiu sensivelmente, graças à ocupação antrópica, com construções de portos, moradias, balneários e rodovias costeiras, que avançaram sobre as áreas de manguezal através da instalação de aterros e outras obras de terraplanagem. Em diversas partes do mundo, ocorrem, paralelamente ao processo de degradação, iniciativas de restaurar os manguezais afetados, e até mesmo de propiciar a criação de novas áreas. No Brasil, os primeiros trabalhos sobre recuperação de manguezais ocorreram nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Tendo isso em vista, esse trabalho que selecionamos teve como objetivo analisar estudos de recuperação de manguezais brasileiros, elucidando a viabilidade e necessidade desses projetos para a conservação do ecossistema e da sua biodiversidade. Como o trabalho é uma revisão bibliográfica, sua metodologia foi baseada em estudos de recuperação de manguezais brasileiros, a fim de diagnosticar as principais estratégias para a recuperação desse ecossistema. Nela, eles selecionaram 3 principais artigos para desenvolver. O primeiro é um trabalho realizado em 2005 por Menezes e colaboradores, onde os mesmos realizaram o replantio de manguezal, sendo a área escolhida para os trabalhos o município de Cubatão,
na Baixada Santista, por ser provavelmente o mais alterado entre todos os estuários brasileiros. Dentre as áreas da Baixada Santista, a de Cubatão é a mais degradada. Apenas 17% dos 29 km² de manguezais originais encontram-se em estado saudável. Quanto ao local escolhido, foi selecionado um lugar na cidade de Cubatão, na Baixada Santista, que era desprovido de vegetação arbórea, com base em vistorias realizadas na região e na interpretação de fotos aéreas. E esse local ele foi delimitado em 3 parcelas. Bom, quanto ao replantio, optou-se por realizar experimento piloto com propágulos e plântulas de Rhizophora mangli. Para cada sítio experimental, utilizou-se um total de 100 plântulas e 50 propágulos. O plantio foi realizado diretamente no sedimento, sem acréscimo de quaisquer corretivos ao substrato. Esse experimento foi implantado no mês de maio de 1993 e monitorado até fevereiro de 1996. Quanto à sobrevivência dos indivíduos, os valores encontrados para as taxas de sobrevivência das plântulas e propágulos nas parcelas 1 e 2 foram superiores a 70% no decorrer do experimento, o que é considerado um valor alto pela literatura. No entanto, os valores obtidos na parcela 3 foram muito baixos, estando entre 5% e 60% para as plântulas e propágulos após 1 ano de experimento, 2% e 20% após 2 anos e 2% para ambos no final do monitoramento. Tentou-se plantar novamente nessa terceira parcela, no segundo ano do experimento, mas o resultado foi muito parecido. No entanto, a experiência foi válida, pois motivou a participação da comunidade, iniciando a sua conscientização ambiental sobre a preservação dos manguezais, e serviu de ponto de partida para a realização de novos trabalhos na região. No que tange às características das parcelas estudadas, os autores notaram que, através do resultado da análise granulométrica do sedimento superficial, a concentração da fração areia foi bem diferente nas parcelas 1, 2 e 3, que apresentaram 82,1%, 54,2% e 14,2% de concentração desse sedimento, respectivamente. Ao longo do experimento, que se passou em 32 meses, os parâmetros monitorados foram ligeiramente superiores na parcela 2, em comparação à parcela 1. As diferenças nos resultados indicam que o sedimento mais argiloso da parcela 2 pode ser mais adequado para o desenvolvimento e sobrevivência de Rhizophora mangli do que o sedimento mais arenoso da parcela 1. O segundo artigo, desenvolvido por Tognella de Rosa e colaboradores entre os anos de 2002 e 2004, relata a realização do replantio e avaliação da vegetação do ecossistema manguezal do Saco da Fazenda, em Santa Catarina. A metodologia aplicada ao replantio do manguezal foi definida nas seguintes etapas: levantamento e delimitação da área de manguezal, replantio experimental, replantio e replantio maciço de manguezal. Subsequente ao replantio, os levantamentos de campo foram realizados para monitorar a vegetação e estimar quais fatores ambientais estariam influenciando a recuperação do manguezal. O local escolhido foi um meandro abandonado na foz do rio Itajaí-Açu, que sofre grande assoreamento em virtude da circulação local e aporte de matéria proveniente do Ribeirão Schneider, cuja foz desemboca no interior do Saco da Fazenda, juntamente com várias fontes de efluentes de diversas origens. Para o replantio, a espécie escolhida foi Laguncularia racemosa, para a recuperação dos manguezais e manutenção da flora do Saco da Fazenda. A técnica empregada foi o transporte das plantas. Para isso, foi realizada uma escavação ao redor do sistema de raízes e a árvore era imediatamente transportada para outro local. Nessa área foi aberta uma cova e a árvore foi replantada. A avaliação da localização de cada indivíduo foi importante, porque se pôde constatar que os indivíduos em área com maior influência de maré apresentam uma taxa de mortalidade mais alta. Nesse estudo, houve uma numerosa taxa de mortalidade de plântulas, quase 80%, e os autores sugerem que em processo de replantio seja realizada uma proteção dos indivíduos contra o choque mecânico provocado por marés e ondas, sendo que quando os indivíduos apresentavam altura mais elevada, esse estresse foi mais acentuado. Durante a retirada das plantas, deve haver o maior cuidado possível com o sistema de raízes, e as plantas devem ser imediatamente replantadas para não ressecar as raízes. É importante manter condições abióticas do local anterior e alterar o mínimo possível o substrato para o replantio.
Não se recomenda o replantio de indivíduos maiores que 2 metros de altura. E por fim, o terceiro artigo que o trabalho analisou foi um de 2010, que tem por autores Bonilha e colaboradores. E eles realizaram um trabalho de recuperação de manguezais degradados dentro de uma reserva ecológica particular de Sapiranga, na cidade de Fortaleza. E eles utilizaram espécies nativas do estuário através de diversas práticas e técnicas de recomposição vegetal. Logo, o local onde foi desenvolvido esse trabalho está inserido nessa reserva ecológica, e ela é uma das poucas unidades de conservação ambiental com mangues, e ela está inserida numa zona urbana, então ela é bastante ameaçada pela zona antrópica. Em seguida, na reserva, foram escolhidas as áreas para o replantio, onde levou em conta para essa seleção um tipo de regeneração mais natural no local. Então foram instituídas 3 parcelas, né, levando também em consideração o calendário das marés, para aproveitar as épocas das marés altas para que as mesmas invadissem aquele local e fertilizassem o estuário. Então, as espécies selecionadas para o replantio foram a Rhizophyra mangue, Laguncularia racemosa, a Vicenia germinans e, por fim, a Conocarpus erectus. E parte dessas mudas e sementes, elas foram retiradas do próprio local onde ocorria essas espécies e foram preparadas em viveiros para depois serem replantadas na localidade. E agora aqui, para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, a gente colocou para vocês todas as espécies lado a lado, que nós falamos anteriormente, porque nós iremos comparar as sobrevivências entre elas. Então, no estudo, a espécie Laguncaria racemosa, ela domina os estágios iniciais de sobrevivência, cedendo aos poucos o espaço para a Vicenia germinans. Já o índice de sobrevivência das outras espécies, elas variaram de 20% a 50%. E a maior taxa de crescimento, ela coincide com o início da época chuvosa, que é quando o local fica encharcado e há uma maior sedimentação no solo, acumulando então muita matéria orgânica. Já em termos de crescimento em altura por espécie, a Laguncaria racemosa, ela mostrou o melhor desenvolvimento. Ela cresceu de 28 a 36 centímetros na parcela 1, enquanto que o menor crescimento observado foi o de Conocarpus erectus. Diante da preocupação com a degradação dos manguezais, uma vez que esse ecossistema é de extrema importância, como citado no início desse trabalho, os estudos que visam sua recuperação são importantes e mostram que é possível promover o restabelecimento desse ecossistema. Para que seja possível a obtenção de uma taxa de sobrevivência dos indivíduos replantados, são necessárias algumas medidas importantes, como o detalhamento do local no qual irá ocorrer o plantio, análise granulométrica do solo, avaliação da influência das marés, incidência de luz solar, tamanho dos indivíduos replantados, cuidado com o sistema de raízes, entre outros. Os estudiosos mostram que quanto maior a influência das marés sobre os indivíduos transplantados, maior a mortalidade dos mesmos, os quais já sofreram com o estresse do replantio. Também é necessário que os indivíduos sejam replantados em ambiente com boa incidência de raios solares, para que possam se desenvolver melhor. No que diz respeito à análise granulométrica do solo, o trabalho de Menezes e colaboradores em 2005 mostra que em Cubatão, a taxa de sobrevivência dos indivíduos transplantados de Rhizophyra mangle foi mais alta do que na parcela 2, a qual possui um sedimento mais argiloso. Tognella de Rosa e colaboradores, em 2004 e 2002, mostraram que a altura dos indivíduos pode ser determinante no sucesso do replantio de Laguncularia racemosa. Indivíduos grandes, maiores que 2 metros, apresentam baixa taxa de sobrevivência em comparação com indivíduos menores. Os indivíduos maiores que sobreviveram estavam localizados em locais com baixa influência das marés. Embora ainda não tenha sido elaborada uma técnica específica de replantio de manguezais, evidenciando as condições ideais para o sucesso do mesmo, os trabalhos de recuperação demonstram diversos aspectos importantes para a obtenção de altos valores de sobrevivência dos indivíduos replantados e colaboram com a manutenção desse ecossistema e com a sua biodiversidade. E assim, a gente finaliza o nosso trabalho. Nós esperamos que vocês tenham gostado bastante. E muito obrigada pela atenção.